onde é que o Lula falhou a ponto de não ser capaz de enxergar os dados reais da relação de poderes como se é traduzido hoje? Bom, eu não sei responder essa pergunta, mas se eu fosse buscar indícios para isso, eu acho que uma coisa que não estava no espectro, ou talvez não tivesse tão claro, é o quanto os partidos de centro, né, esses partidos que a gente costuma chamar dos partidos adesistas, o quanto eles estão divididos. Na experiência política pregressa, esses partidos eles não estavam tão divididos e eles eram mais conduzidos, mais orientados pela busca de benefícios. Eu vou aderir ao governo porque eu vou ter um benefício maior aderindo ao governo. Agora, esses partidos estão divididos porque aparentemente eles têm uma ala ideológica que tem uma rejeição ao governo. E tem uma ala que está dizendo: eu vou para o governo porque eu quero usufruir desses benefícios de ser governo. Isso é importante para a minha agenda eleitoral, para a minha agenda programática, para o que quer que seja. Então, mesmo dando o ministério para o PSD, para os republicanos, para esses partidos, eles ainda estão divididos. Eu, o governo, obviamente, sabe disso e sabe quantos votos ele pode contar com certeza e quantos votos ele não pode nessa base. A questão é saber se isso é suficiente para pautas tão delicadas e pautas que podem, de alguma maneira, ter um apelo popular. De outro lado, eu tenho o Congresso que está jogando o jogo do não importa o que aconteça, o Congresso nunca é responsabilizado. No arranjo presidencialista, a gente sempre responsabiliza o presidente. Então, se a conta de luz subir, a responsabilidade é do executivo, não é do Congresso. É muito difícil a gente colar no Congresso essa pecha do Congresso irresponsável, né? Mas é quem no Congresso? São os 513 deputados? As pessoas lembram exatamente em que elas votaram, né? O nosso sistema proporcional de lista aberta, que eu particularmente gosto, mas a maneira como a gente faz campanha, como a informação chega nos parlamentares, nem sempre isso é muito claro. Então, e eu acho que tem uma outra coisa que está entrando na conta dos deputados, e sobretudo nesse grupo que é ideologicamente opositor do governo Lula, que é, como você disse, o governo começou gastando, dizendo: eu vou conseguir fazer o ajuste fiscal ali na frente. E pelos analistas políticos que eu tenho lido nos jornais diários, a perspectiva é positiva. Eu estava sinalizando que o governo ia conseguir fazer esse ajuste, né? Tem gente dizendo: olha, não vai, o cenário não vai ser tão ruim quanto eu previa. Então, assim, opa, isso acende um sinal amarelo, se não um sinal vermelho. O governo Lula não pode chegar em 26, numa situação tão positiva quando a direita ainda está muito desorganizada e não está evidente como esse jogo vai continuar. E isso pode ter a ver com o jogo eleitoral, no sentido de a gente não quer que o Lula ganhe porque quer que a direita volte ao poder, mas também pode ter a ver justamente com o que você estava falando, William, sobre o crescimento do controle do legislativo sobre o orçamento e sobre a agenda de políticas. Você, Porque a manutenção de um governo com agenda, com programa e um governo mais organizado pode ser o caminho para ir retraindo esse controle que o legislativo cresceu, ganhou e que ele não quer abrir mão.